Olá, pessoal! No atual momento histórico, há uma mudança na forma como as organizações precisam pensar seus papéis na economia. As mudanças nas políticas macroeconômicas também implicam em como cada empresa se inclui nos processos produtivos. E o mercado externo, nesse sentido, se torna um norteador para o desenvolvimento de estratégias competitivas. O tema estratégias de internacionalização, nesse sentido, é um termo que precisa fazer parte do cotidiano das pessoas. No episódio de hoje trataremos desse assunto, por isso curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais e nos acompanhe nesse debate. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Ele é essencialmente um administrador, com bacharelado, mestrado e doutorado na área de administração, e atua como professor e pesquisador nesse departamento na Universidade do Estado de Mato Grosso. Sua tese de doutorado, feita na Unicinos, tratou das estratégias de internacionalização da cadeia de soja e tem desenvolvido trabalhos nessa área. Dr. Ronald Tavares Pires da Silva, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a lisonja de estarmos aqui, Ivan, o convite realmente me deixa bastante feliz e vamos ver se a gente consegue dar alguma contribuição nesse assunto que é tão amplo e polêmico. Bom, a ideia básica do programa, Ronald, é um bate-papo onde a gente pega um determinado conceito e aproxima ele da discussão da comunidade, né? Então eu faço essa mediação entre o que acontece nas mídias sociais e o que você trabalha na academia. E a gente sempre começa com a pergunta básica, que é para definir, pautar a conversa, né? A pergunta, no caso, é: o que é estratégia de internacionalização? Bom, vamos lá. Internacionalizar, na verdade, ele é um tema que na economia mundial, ele se iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Até então não havia o efeito global, não haviam as grandes trocas culturais entre os continentes, entre países. Isso era uma coisa muito restrita a uma camada social que tinha um poder econômico de viajar, vamos colocar dessa forma, até porque a gente não tinha uma malha aérea como temos hoje, enfim, a própria logística de movimentação das populações era muito ainda rudimentar. Incipiente. Exatamente. A partir dos anos 50, né, então, ou seja, década de 50, quando termina a Segunda Grande Guerra, é que se cria esse conceito de abrir mercado internacional. E num primeiro momento, essa internacionalização, que a gente fala hoje, uma palavra chique, né? Ela, na verdade, ela estava restrita a um comércio exterior que, na sua essência, como é que ele acontecia? Eu era um empresário em São Paulo, por exemplo, no Brasil dos anos 50, né? E eu fazia uma viagem para a Europa, muitas vezes turismo, né? Com a família. Só que nesse momento que eu estava lá na Europa, na Itália, na França, enfim, algum país, eu constatava que havia um mercado para o meu produto lá brasileiro, mesmo que um produto ainda incipiente, pouco tecnológico. E a partir disso se começava um processo de internacionalização, né, que seria o quê? Eu tentar vender, então a restrição era essa. A internacionalização, na sua essência, era vender o meu produto além da minha fronteira geográfica. Mas o produto era pensado, a maneira como ele era elaborado tinha a ver com o mercado interno e as necessidades da cultura local. Com certeza. Então, a gente pode colocar da seguinte forma. Eu levava o meu produto de uma forma muito empírica, muito amadora, vamos colocar assim entre aspas, e eu realmente não sabia se aquele meu produto se adequaria àquela realidade, àquela cultura, àquele hábito de consumo, né? E por quê? Porque realmente o meu produto ele tinha todas as características da sua origem. E aí se a gente fala em 1950, no Brasil e numa Europa, mesmo que num processo de reconstrução daquele continente, haviam diferenças gritantes. Bom, deixa eu tentar entender, já usando esse exemplo para ilustrar. Nessa época, até o início vamos dizer assim, da industrialização brasileira, o início mesmo da industrialização foi com o italiano
Matarazzo? Matarazzo. Matarazzo, e começa isso. Isso, e quando ele começa esse processo de industrialização, ele começa a fazer coisas que faltavam no mercado interno. Por exemplo, tecidos, roupas, aí ele começa a beneficiar alimentos, e aí quando ele beneficia alimentos, ele percebe que ele pode já vender o alimento pronto, então ele começa a fazer bolachas, macarrões. Aí como falta isso daí, embalagem para vender, ele monta uma fábrica de latas, e assim vai indo. Ele vai construindo indústrias, fazendo a integralização para diante e para trás dos negócios que ele está fazendo. Exato. No final, ele se tornou um dos maiores empresários do mundo, focado nas necessidades. Então, o que você está dizendo é que uma pessoa como o Matarazzo, ele vai para a Europa e lá ele descobre que as pessoas podem comprar o produto dele e aí esse seria o processo de internacionalização? Esse é o processo que começa a internacionalização. E é assim ainda hoje? Sim, muitas empresas ainda trabalham dessa forma. Tanto é que tem estudos científicos, né, que na verdade, aí vamos pegar dessa década de 50, ainda na nossa linha do tempo, nessa década de 50 até os anos 70, ainda basicamente a internacionalização era o modelo Matarazzo, vamos colocar dessa forma. Né? Aí a partir dos anos 70, aí vem o advento, por exemplo, do homem à lua, que foi o marco, né, em termos de todo mundo, o homem pisou na lua, Neil Armstrong esteve lá, né? Então, agora a gente tem que falar em inovação, a gente tem que falar em tecnologia. Aí começa a haver essa troca de tecnologia, porque na verdade o que o Matarazzo fazia? Como aqui era muito incipiente, ele mesmo controlava e construía a cadeia dos produtos. Sim. Poxa, eu preciso a lata. Ninguém faz lata, então eu vou fabricar lata. Né? E esse foi o conceito. Aí só a partir de 70 que surgem duas correntes literárias, né? Que é a escola de Uppsala e a do paradigma eclético, que na verdade vai culminar, vai ter o grande boom em 80. Então veja que nós estamos falando internacionalização, Ivan, no mundo econômico, e aí podemos colocar tantos países não tão desenvolvidos ou em desenvolvimento, caso do Brasil, como também os países desenvolvidos. Isso só explode nos anos 80. Até então, o modelo era esse. Eu tentava, através de um comércio exterior, através do Banco do Brasil, da Cassex, que eram os grandes personagens, e o Banco Central, nesses meados dos anos 70, que fazia esse comércio. Tanto é que tem um momento que eu só vendo por eles. Mas o modelo novo, como que vem a ser daí? Bom, aí o modelo novo é quando essas empresas viram, que daí é o conceito que a gente escuta, de multinacional e transnacional, né? Então aqui é legal deixar esse conceito. A multinacional é aquela empresa que faz a expansão além das fronteiras, ela vai vender em outro país, mas ela leva o modelo... A estrutura é exatamente igual. Exatamente igual. Né? Um episódio clássico disso foi quando veio o Walmart para o Brasil. A primeira loja tinha uma seção para vender esquis. Exatamente. Coisas para neve. Exatamente. E tu pega também um outro modelo clássico, é o da Renault, a famosa montadora. A Renault, quando se instala no Brasil nos anos 90, ela se instala toda com um modelo, com um design de veículo para a Europa. E aí realmente, né, veículo com, por exemplo, tração para neve. Né? E entre outras coisas. E teve problemas de mercado. E o outro modelo, que é o modelo da transnacional, ele faz o quê? Ele faz, a empresa vai para outro país, coloca a sua rede e aí trabalha não só a cadeia, jussante e montante, para fora da porteira e para dentro da porteira. Ela passa a trabalhar também a rede. Então ela busca na região, naquele novo local, aí entra um dos fatores do meu estudo, que é a estratégia de localização, que hoje é um dos elementos fundamentais na internacionalização. Eu não faço estratégia de internacionalização sem trabalhar a localização. E a localização, ela permeia o seguinte: eu vou me instalar em Sinop. Vamos pegar um exemplo nosso. Eu quero botar uma fábrica de margarina de soja, logicamente, margarina é soja, em Mato Grosso. Pô, o segundo maior produtor mundial de soja somos nós aqui, Brasil, especialmente o Mato Grosso. Se eu vou colocar esta fábrica, por exemplo, essa planta aqui em Sinop, tem uma série de fatores da rede que eu vou ter que buscar, que não é só tecnologia. Talvez a tecnologia, se eu tiver capital, ela seja mais fácil. Eu posso trazer o equipamento dos países, um maquinário, enfim. Agora, como é que eu faço ela rodar? Como é que eu consigo uma rede de fornecedores de matéria-prima?
E um detalhe muito importante que está no nosso estudo, como é que eu trabalho as pessoas. Porque tem todo o impacto socioeconômico e a quando questão coloca cultural. uma empresa. E a questão cultural também. Exatamente, que essa vai bater de frente. Que foi o caso, voltando, da Renault. A Renault teve um problema, inclusive, cultural dos funcionários. Por quê? Porque a Renault adotou a seguinte estratégia. Todos os cargos da organização Renault, planta, instaladas em São José dos Pinhais, no Paraná, na época, no complexo Ayrton Senna, todos os cargos de coordenação e de liderança eram de franceses. Então começava um primeiro problema. Como é que eu falo contigo, Ivan? Se tu é brasileiro e eu sou francês e eu vou falar um português meia boca. Já começa por esses problemas. Né? Tem outras coisas. Dos meus primeiros trabalhos na área de administração e de gestão, né? E, nossa, eu sou muito agradecido à professora Ana Carolina da Universidade do Rio de Janeiro, né? Por ter aprendido sobre essa questão de internacionalização, é essa questão da cultura. São traços culturais onde, para alguns povos, por exemplo, as normas elas são levadas muito a sério. E para outros povos a coisa não é tão rigorosa assim. E há ganhos e perdas nesse sentido. Então, levar uma empresa para outro lugar e colocar pessoas para trabalhar lá significa também se adequar a essa questão cultural. Mas, Ronald, levando para uma linguagem mais coloquial, para o que é o objetivo do programa, fazer todo mundo conseguir acompanhar, nós podemos dizer, então, dentro dessa apresentação que você faz, que os processos de internacionalização são modos de fazer com que a empresa seja capaz de vender no mercado externo. E ela tem dois modelos, um modelo primário, que seria pegar o produto que é feito naturalmente para o mercado interno e apresentar belamente para o mercado externo e torcer para que gostem dele. Certo. Né? Ou pensar numa estratégia de incluir os negócios dentro de um mercado competitivo externo, e isso implica pensar em mercado, pensar em maneiras de organizar as vendas, maneiras de distribuir, de produzir, de dirigir as pessoas. Ou seja, é preciso montar uma empresa em outro negócio. Então, o processo de internacionalização seria pensar o seu negócio dentro e fora do país. Seria isso? Daria para definir dessa maneira? Na essência seria eu pensar dentro e fora do país, fazendo essa interligação, agora com um viés muito forte. Eu tenho que ver quais são os fatores chaves de sucesso, eu tenho que eleger os fatores chaves de sucesso de que naquela região que eu vou me instalar, né, onde eu vou ser o estrangeiro, vamos colocar assim, eu tenho que absorver fatores culturais muito fortes. É mais ou menos, eu teria que conseguir conquistar as pessoas para dizer assim, bom, ele é de outro país, mas ele está comigo. Sim. Ele é de outro país, mas ele entende a minha necessidade. E eu começo a trabalhar isso com todas essas variáveis, que são justamente as variáveis de tomada de decisão estratégica. Sim. Então, aí é o que nós falamos. Recursos humanos é o primordial. Localização. Vamos falar novamente aqui do Mato Grosso. Nós temos um problema de logística crônico no Mato Grosso, que hoje é um grande entrave do nosso avanço em termos de internacionalização. A gente consegue o quê? Fazer apenas o comércio exterior, na verdade. Por quê? Porque a gente pega a bolinha de ouro, como eu apelidei a soja, a gente pega a bolinha de ouro, põe em cima de um bitrem, leva para algum porto daqui ou do sul, né? Joga dentro de um navio container e manda. Tudo bem, a gente tem uma remuneração boa, incontestável, mas na verdade isso não é internacionalização. Na verdade, esse é o primeiro passo. Você produz um produto ali e entrega ele sem pensar em nada de toda a cadeia produtiva internacional. E esse é o grande gargalo da internacionalização no Brasil em vários setores. Porque o meu estudo, por exemplo, eu comecei vendo a cadeia do eletroeletrônico, que essa foi a que deu o grande boom nos anos 70, lá com o videocassete, com a TV colorida, né? Então, quando o Brasil começa a importar esses produtos, aí os fabricantes aqui começam a ver, puxa, mas será que nós não podemos fazer aqui
Entende? E o que vinha para cá, né? Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa chamada Sharp, né? Não existe mais. Mas a Sharp era uma referência nos anos 70 Sim. em produtos dessa linha. Denuncia a idade, viu? Denuncia a idade, não é legal, né? Mas por favor, né? Pula essa parte. Mas, por exemplo, eu trabalhei na Sharp, né? Eu trabalhava na área comercial e a gente tinha todo o aparelho do videocassete, vamos colocar assim, o manual em inglês. Aí eu te pergunto, como é que o brasileiro lê o manual em inglês? E um detalhe, não é que nem hoje, que tu tem o manual dos teus produtos, qualquer produto que tu compra de tecnologia, tu tem no YouTube alguém que te explica. Sim. Nós estamos falando em 1970 e alguma coisa. E com decisões complexas, como por exemplo a escolha do modelo, se ia ser VHS ou o Betacam, que também era importante. Exatamente, isso entrega a idade também, Ivan. Bom, eu acho que a gente vai conseguir entender melhor através dos exemplos, mas os exemplos, pessoal, a gente vai ver logo depois dos nossos comerciais. Estamos conversando sobre estratégias de internacionalização com o Dr. Ronald Pires, que no primeiro bloco explicou para a gente sobre 2 modelos de internacionalização, de estratégias de internacionalização que as empresas adotam. Né? Um onde ela pensa o produto interno, pensa em vender fora, o outro quando pensa como um todo. Para a gente entender melhor, você trouxe um material que fala sobre isso. O primeiro deles está relacionado num vídeo, né? Vamos assisti-lo. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. A última safra alcançou mais de 96 milhões de toneladas em 32 milhões de hectares. E você sabe qual é o destino de toda essa soja? Da produção in natura, 44% são exportados dessa mesma forma. 7% são destinados a usos diversos e estoques. E a maior parte, 49%, vai para o processamento. É uma safra expressiva, mas poderia ser bem maior se não fossem as perdas e os desperdícios ao longo da cadeia. Para entender melhor, vamos analisar cada uma das etapas, começando pelo final. No processamento, existem perdas resultantes de falhas de infraestrutura. Já nos silos de armazenagem, alguns dos motivos são o manuseio dos grãos estocados e a conservação das estruturas. Seguindo o raciocínio, a produção do grão ganharia mais força se no pós-colheita, durante o transporte, o derramamento e a degradação fossem reduzidos. Assim, chegamos às fases de colheita, manejo e semeadura. Aqui, mesmo com todos os cuidados, as perdas ainda poderiam ser menores. Com ações relacionadas à otimização do manejo, além da proteção de cultivos, o aproveitamento do potencial e da fisiologia das plantas e a redução dos impactos do meio ambiente, poderíamos atingir um incremento de cerca de 35% de produtividade em relação à média. Da mesma forma, uma ação ainda mais efetiva no controle de pragas, doenças e plantas daninhas elevaria o resultado em cerca de 22%. Olhando a cadeia completa, o total de perdas é de aproximadamente 34%. Considerando a área de plantio de 32 milhões de hectares, ao redor de 11 milhões de hectares chegam a ser desperdiçados. Isso equivale a um total de perdas de até 32 milhões de toneladas. Impressionante, não é mesmo? E você, já parou para pensar como poderia contribuir para a redução de toda essa perda? Bom, Ronald, o vídeo ele fala sobre perdas na cadeia produtiva, mas ele também mostra a cadeia produtiva, né? E para mim o que me chamou a atenção foi que esse vídeo ele mostra, dá bastante ênfase a etapas de produção que tem muito a ver com a porteira para dentro, né? Certo. E da porteira para fora ele coloca ali os silos, que às vezes está na porteira para dentro, né? E o processamento. Quando você apresenta o conceito de processo de internacionalização, essa parte do processamento deveria ganhar uma dimensão maior, não? Com certeza. Eu te diria assim, ó, o que a gente tem observado, e o vídeo ele é muito pertinente,
É que tu vê ali que nós temos praticamente 30%, né? Dá para dizer assim, 30%, 35% de desperdício. Sim. O que acontece? Essa cadeia da internacionalização, especificamente da soja, do grão, e eu me ative especificamente ao complexo, que é o grão, o farelo e o óleo, né? Então eu não adentrei nos derivados, que são aqueles que são da porta para fora, mas o vídeo ele é bem pertinente. O que acontece? As próprias empresas hoje, que na verdade são duas grandes transnacionais, que mandam na cadeia da soja mundial, e quando eu digo mandam, eu quero dizer que elas coordenam da porteira para fora e interferem da porteira para dentro. Sim. Talvez elas não tenham uma influência tão efetiva, mas elas têm uma influência determinante no sucesso de quem produz, por exemplo. E o que a gente observa? Que é a Monsanto? Na verdade é a Bunge e a Cargill. Ah, ok. É elas que coordenam a cadeia mundial de soja. E isso inclui não só as plantas que elas dominam, isso não inclui a logística, que toda a logística mundial, seja terrestre, ou seja ferroviária, ou seja por água, por mar, enfim, né, lacustre, está na mão delas. E elas ainda detêm a tecnologia, que daí elas estão associadas a Monsanto, a BASF e todas. Só que a coordenação é delas. O meu estudo deixou isso muito bem claro, que é elas que determinam o mercado. E o interessante é que elas têm uma espécie de acordo, vamos usar esse palavra mais suave, aonde elas revezam quem está à frente. Então é mais ou menos assim, agora você vai na frente, eu vou atrás. Agora no próximo momento a gente inverte a posição. E esse comando, essa coordenação, ela interfere muito nessa questão do desperdício. Porque eles tentam, de certa forma, fazer ações e fazem para que isso seja amenizado. Mas em particular no Brasil, e como nós somos o segundo maior produtor mundial, aí entra uma questão que a segunda escola da internacionalização estuda, que ela chama de comportamento do empresário. Então, infelizmente, nós não temos. Como a nossa abundância, os nossos fatores edofoclimáticos, que aparece ali, ó, clima, vento, iluminação, sol, umidade, é o perfeito. É só o Brasil e a Austrália que tem essas condições especificamente para soja. Nem os Estados Unidos, que é o maior produtor mundial, ele não tem condições tão ideais como as nossas. Só que, em contrapartida, a gente realmente não administra isso da porteira para frente no sentido de amenizar. E o outro problema está na logística, que ali aparece bem o desenho do caminhão, acho muito oportuno, porque é comprovado e qualquer um de nós aqui de Mato Grosso, quando viaja, é comum tu ver no acostamento da estrada verdadeiro lençol no para-brisa de soja. do carro. No para-brisa do carro. Isso é verdade. Então, essa matéria ela é muito bem colocada. E o que falta? O que falta é assim, eu vejo que as duas empresas fazem bem o seu papel dentro do que lhe é cabido, mas precisa fazer um trabalho comportamental, que é a segunda escola da internacionalização, que a gente chama, nós temos dois modelos, né? Que é o multinacional e o multiglobal, que é a transnacional. Então isso em países desenvolvidos, por exemplo, os próprios Estados Unidos, eu estive lá recentemente, eles fazem um trabalho muito intenso para minimizar esse desperdício, que lá praticamente é menos da metade do nosso. Mas você trouxe alguns conceitos assim que eu acho que é melhor a gente aprofundar. Você fala, por exemplo, sobre duas escolas para o conceito. Que escolas são essas? É a escola de Uppsala, que foi a primeira que estudou isso na Suécia no final dos anos 80, né? E a segunda escola, que é a do paradigma eclético, que tem um grande guru da história, que é um americano que foi para a Europa, no segundo momento ele foi para a Ásia, para estudar e comparar as cadeias da soja. Na verdade, é Dunning o nome dele, né? O Dunning, ele foi assim o precursor dessa teoria. Por quê? Porque até então via-se a internacionalização só pelo viés tradicional. Que é a venda do produto. Comércio exterior, e eu me adequo ao que tem. Né? Eu não imponho e ainda corro o risco que se o mercado internacionalizado não me aceita, eu vou me embora. Como a gente tem vários cases na história das empresas. No paradigma eclético, né, que hoje também já tem uma modernização dele, ele baseava em 3 pilares básicos, que era, primeiro, localização. Daí entra todos os fatores que a gente já comentou. Quer dizer, eu vou me localizar em Sinop, eu preciso conhecer
a cultura de Sinop. Eu preciso conhecer a qualidade de mão de obra disponível, de tecnologia, de rede de fornecimento, para poder eu trabalhar uma rede e trabalhar uma cadeia. O segundo fator que ele fala como importantíssimo. Primeiro, localização. Segundo, eu preciso entender como a economia daquele país funciona. Então, por exemplo, nós estamos num momento político e, consequentemente, econômico do Brasil, que ele nos deixa em xeque. Independente de corrente política, nós estamos em xeque. Até com as questões internacionais dos próprios nossos grandes parceiros. Estados Unidos e China. Então, como o Brasil vai trabalhar isso? Tudo isso vai interferir na questão que o paradigma eclético analisa. E o terceiro é o que ele chama que é os fatores-chave de sucesso, que são as questões legais. Então, por exemplo, qual é a política aduaneira do Brasil em relação à exportação de grãos, em relação às manufaturas produzidas que eu vou exportar e vice-versa da matéria-prima que eu preciso importar. Se há cobrança de tributos, exatamente. Se há taxas. Que na minha pesquisa, por exemplo, quando eu entrevistei as duas gigantes Bunge e Cargill, a palavra delas foi a mesma. Nós temos um problema no Brasil, e veja, o meu estudo já tem um tempo, mas ele continua valendo, porque eu tenho acompanhado. Nós temos um problema sério, porque muda governo, muda corrente, não importa a vertente política, e ninguém discute uma coisa básica na internacionalização, marco regulatório. Que marco regulatório, para o nosso telespectador entender, é o seguinte: o Ivan mora na Argentina, o Ronald mora no Brasil, eu quero te vender meus produtos, tu queres comprar os meus produtos. Agora vamos lá, quais são as nossas diferenças de tributação? Vai desde bitola, por exemplo, de capacidade de eu colocar no teu navio o meu volume. Vai desde, por exemplo, a gente fala no Mercosul, né? O Mercosul está meio fora da moda, mas o Mercosul existe. E a ideia original do Mercosul, em termos de internacionalização, era criar esses padrões para facilitar com certeza. O processo de comercialização. O Mercosul é dos anos 80, nós estamos já adentrando aí na segunda dezena. Na verdade, entrando na terceira. Exatamente, num novo milênio tão discutido, em novos paradigmas, e nós não conseguimos ainda adequar essas situações. Então, tudo isso, Ivan, faz com que os processos de internacionalização sejam realmente desafiadores. Eu não gosto de falar difícil nem complicado, eu gosto de dizer que são desafios, onde o Brasil vai ter que trabalhar uma série de variáveis, né, para essa nova postura, que é o que o paradigma eclético do Dunning traz, que é quando ele discute esses 3 fatores-chave de sucesso, e no meu estudo, e até pelo que a gente está vendo que está acontecendo com o mercado, vamos dizer, da nossa exportação de soja, de Mato Grosso, vamos falar da nossa casa, é retrato. Então nós sofremos com marcos regulatórios de toda ordem, nós sofremos com a questão logística e nós ainda estamos mandando a bolinha de ouro sem nos preocupar. Bom, então a primeira escola seria essa que você olha para a questão estratégica. E a segunda escola? Ela olha para a questão não só estratégica, mas de formar redes interligadas de inovação e conhecimento. Então não é só tecnologia. Aí entra um fator muito forte, que é, por exemplo, capital intelectual. Pessoas para operar sistemas. Então, por exemplo, eu vou dar um negócio que todo mundo viu agora, recentemente, 3 anos passados. A gente tinha um problema, que a indústria de caminhões no Brasil deu um salto tecnológico, onde aquele caminhão que a gente conhecia como somente um caminhão, ele passa a ser uma estação, né, integrada num satélite, onde não é mais ser um motorista, eu tenho que ser um operador de sistema. E aí nós tivemos o grande colapso de 2015, quando as empresas transportadoras tinham frotas e não tinham caminhoneiro. Por quê? Porque tinha o caminhoneiro tradicional, de dirigir o caminhão, mas ele não é mais só um motorista, ele é um operador de sistema. E isso foi o entrave. E aí mexe com as questões comportamentais que correlacionam ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento da economia e tudo mais. Com certeza. Aonde tu arruma caminhoneiros, e aí não vamos aqui botar méritos nenhum nas pessoas, mas aí tu pega um profissional, que de repente ele está há 20, 30 anos na estrada, conhece o seu negócio, que é dirigir, só que daí colocam para ele um teclado, igual esse teu na frente. E ele é obrigado a mandar informações, ele é obrigado a alimentar algum aplicativo, né, que monitora o que ele está levando, o que ele está integrando. E veja que interessante, nas plantas
de Bunge Cargill já há mais de 8 anos, e eu visitei as principais no Brasil, em Mato Grosso e fora de Mato Grosso, todo o sistema da leitura de 20 mil toneladas ali, que tu tem num bitrem, por exemplo, eles já têm o que o vídeo mostrou. Eles já têm quanto é ardido, quanto é úmido. Já mede em cima do próprio caminhão. Em cima do próprio caminhão. Eles tiram uma pequena amostra, um pequeno copo, coloca dentro de um aplicativo de um sistema interligado numa balança, com um operador que tem que ser qualificado para isso. Já sai o relatório na hora, o caminhoneiro já sabe ao certo o que ele tem de úmido, o que ele tem de ardido, o que ele tem de bom, recalcula o frete, certo? E o caminhoneiro, um detalhe, ele faz todo esse processo sem sair da boleia, inclusive ele nem pode sair da boleia. Com isso aumenta a capacidade produtiva desse profissional, ou seja, já não vai mais ser alguém que só tem educação básica, vai ter que ser alguém que tem que saber lidar com questões um pouco mais complexas. Não que a vida não ensine uma pessoa que só tem educação básica a lidar com coisas mais complexas, mas precisa levar todo mundo a lidar com software, com tomadas de decisões mais complicadas. Exatamente. Realmente são desafios, e a gente retoma esses desafios no próximo bloco. Dr. Ronald Pires está nos explicando sobre estratégias de internacionalização, pegando a soja principalmente como modelo, né, exato. Professor? O senhor trouxe mais um material para orientar as nossas discussões. Vamos acompanhar. Ok. Vamos ver agora com um especialista em mercado agrícola como está a comercialização da soja e qual deve ser o comportamento do produtor que ainda tem produto estocado ou quer vender a próxima safra. Bom, Arquimedes, nos últimos 10, 15 dias aí houve uma mudança nos preços, tanto da soja, milho, trigo, nos grãos em geral, né? Os preços subiram um pouco, o dólar também subiu, né? Teve uma reação e isso influenciou diretamente nos preços. A comercialização ela ainda segue lenta, tem muita soja, milho estocado. O que o produtor deve fazer nesse momento com a nova safra que ele acabou de plantar ou está plantando? Bom, quando a gente fala em cenário de soja ou de milho ou de trigo, a gente tem muitos fundamentos que influenciam nesse mercado. Então a gente pode falar dos preços que tiveram esse ajuste, saiu de R$ 60, R$ 61 a nível de quadro e foi para R$ 63. Esse aumento foi, como você disse, foi o câmbio, né, que proporcionou esse aumento nos preços da soja, né, ali de R$ 2, R$ 3 por saca que melhorou. Agora, falar em cenário futuro, uma próxima safra, é bastante complicado em função de todos os fatores que influenciam. Vamos falar um pouco do câmbio, né, do dólar. O que vai ser o dólar daqui para frente? É lógico que a gente tem muitas coisas que influenciam. Tem coisas da macroeconomia mundial que influenciam, a questão dos Estados Unidos, tudo isso que a gente tem acompanhado. E também tem os efeitos aqui dentro do Brasil, como os efeitos políticos que podem estar influenciando o câmbio daqui para frente. Mas a gente tem que trabalhar com cenários de agora, ou seja, o mercado financeiro trabalha com a projeção de câmbio em torno de 3,30 para o final do ano. Hoje nós estamos vendo o dólar saiu de 3,19 e hoje está em 3,25, 3,27. Então, se a gente for seguir o cenário, seria no final do ano 3,30. E o que a gente tem também que observar é o tamanho da safra americana. A safra americana acabou, praticamente já se encerrou a colheita de soja e a colheita de milho nos Estados Unidos. E lá tiveram uma boa safra. Inclusive, soja foi uma safra maior que a do ano passado. Passado colheram 116 milhões de toneladas, esse ano estão colhendo 120. Milho colheram um pouco abaixo em função da redução de área e soja foi o aumento de área plantada. Então os estoques mundiais de soja e de milho, de certa maneira, estão regularizados, eles são confortáveis. O que a gente precisa observar daqui para frente, para ver o que pode influenciar no preço, é o plantio e o desenvolvimento da safra da América do Sul. Bom, no Brasil, nós podemos ver, né, Rosê? O plantio está um pouco atrasado, mas está dentro da janela de plantio e tem chovido e o Brasil vem plantando a safra de soja dele. Bom, o produtor não tem vendido, né, nem antecipado a sua safra, né? O índice é muito baixo, perto dos outros anos, né? O que pode acontecer com esse preço da soja lá em janeiro, fevereiro, quando o produtor começar a colher, ou em março, quando ele começar a colher essa safra? Então, vamos falar da safra do ano passado, né? Se a gente comparar a safra do ano retrasado com a safra que o produtor colheu esse ano, né,
nós podemos ver uma diminuição de comercialização, um volume menor na casa de 20% na soja. Certo. Bom, o que isso pode ocasionar? No curto prazo, é até bom, né? Porque o produtor segurando esse preço, ele pode criar uma baixa oferta no mercado, né? No momento. No momento. Agora, a gente tem também que orientar o produtor que se caso todos os produtores começarem a vender num volume grande, aumenta muito a oferta no mercado e isso é lógico que pode prejudicar os preços da soja. Isso para soja, para milho e para trigo, para todos os... Ronald, o vídeo ele fala sobre vários fatores que precisam ser controlados, cuidados pelo fazendeiro ou pelo player que tá aqui no Brasil, né? Mas isso também bate com o conceito que você estava explicando, porque o modelo que nós temos no Brasil de venda de soja é vender só a bolinha de ouro, você fala, né? Não está vendendo a margarina, não está vendendo o cosmético, não está vendendo o biodiesel, né? Não está vendendo o cosmético de luxo feito com base em soja. Certo. Né? Ou seja, a cadeia produtiva ela tá muito básica. Mas dentro desse processo de vender, aceitando essa estratégia de só vender o grão in natura, ainda assim há uma questão estratégica que envolve a concorrência entre diferentes países, né? Por exemplo, tem Estados Unidos, tem Brasil, tem outros países que produzem soja. Como que fica essa questão, então, de estratégia de internacionalização da soja brasileira nesse cenário mundial? Bom, assim, Ivan, a pergunta é muito pertinente e de certa forma dá para a gente fazer aqui um apanhado para as pessoas que estão nos ouvindo entender esses desafios da internacionalização. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, o Brasil é o segundo maior produtor do mundo de bolinha de ouro, ponto. Sabe-se que a soja está no teu relógio, está na fibra desse meu casaco, está dentro de 83% de todos os alimentos industrializados, porque a soja ela é base de enzimas. Ela está em 95% de cosméticos, através de enzima, e produtos de limpeza e higiene pessoal. Então pouca gente sabe disso. Dentro do solado do meu sapato tem soja. Dentro do chip do meu celular, do meu computador, tem soja. As pessoas não têm essa ideia. Então a cadeia da soja ela é muito ampla. E o que a gente percebe? Qual é o grande diferencial nosso para os Estados Unidos? Primeiro, como eu falei anteriormente, nós temos as questões edafoclimáticas, nós e a Austrália, melhores do mundo. O que é isso? Melhor clima em termos de temperatura, precipitação de chuva, volume, o ideal, calor e umidade, o ideal, e ainda a incidência de luz solar ideal. E, logicamente, um relevo muito privilegiado que contempla tudo isso. Os Estados Unidos não tem isso, mas qual é o desafio? Os Estados Unidos têm a tecnologia e a mão de obra altamente qualificada e, detalhe... O mercado consumidor lá. Exatamente. Os Estados Unidos é o grande consumidor dele. Se os Estados Unidos quiser fechar a porta, ele vive sozinho. Nós não podemos fazer. A nossa bolinha de ouro só é de ouro, como eu brinco, porque ela está sendo embarcada para alguém. Mas se esse alguém disser assim, ó, eu não quero mais, como é que fica? A gente não saberia como, não teria como lidar, como processar essa soja. Não temos. Nem temos, nós não temos nem como processar, nós não temos aonde buscar, porque os nossos órgãos fomentadores de tecnologia e de pesquisa, e nós estamos numa universidade, que é um bom exemplo, nós estamos totalmente estagnados. Nós não temos nenhum avanço nesse sentido, nós não temos nenhum estímulo financeiro, né, para institucionalizar uma pesquisa. Aí, como eu te falei anteriormente, o que acontece com o Bunge Cargill? Bunge Cargill vem aqui no Mato Grosso, pegam um dos maiores produtores de soja do Brasil, que está sediado aqui em Mato Grosso, e eu estou falando num cara que tem 5 aviões, eu visitei a propriedade dele, agrícola, eu estou falando num cara que tem 80 mil hectares, ainda tem Paraguai, ainda tem Pará, agora entrou lá no famoso ali Maranhão, Piauí, né? Naquela região nova que é a nova fronteira da soja, e ele tem uma parceria com a Bunge Cargill, onde ele dá a terra dele para que essas empresas venham fazer pesquisa dentro da propriedade. Eu visitei esses canteiros de pesquisa privados, e eu não vejo nada errado dentro do conceito, porque no final essas empresas têm a tecnologia,
o produtor tem o interesse, claro, mas aí o que acontece? Nós elitizamos, nós monopolizamos, e isso atrapalha a cadeia. Então esse é um desafio. Dentro dessa situação tem uma questão também que me pareceu ali, talvez nesse momento que leva o termo ideológico. Mas dentro dessas condições, dessa vantagem competitiva clara que o Brasil tem, que são as condições Edufoclimáticas. Edufoclimáticas. Que é tudo isso que eu falei. Isso, é vento, que iluminação, é as condições todas. de plantio, é a natureza que nos beneficia. A Exatamente. gente tendo a natureza que nos beneficia. Por outro lado, nós tendo uma elite que não investe na verticalização da cadeia produtiva, que não vai atrás de produzir cosméticos e beneficiamento do grãozinho da soja, né? O Estado também não se interessa nisso. O neoliberalismo, que é a ideia de que cada um faça melhor o que sabe fazer, não joga a gente cada vez mais num estado onde o nosso papel é só ser os colonos? Olha, eu diria para ti, Ivan, assim, com toda a tranquilidade, nos leva sim. De certa forma, a gente fica segregado. Mas o que eu percebo? Eu percebo que essa própria iniciativa que a gente tem, privada, dos produtores, dos empresários, e eu acredito que daí o papel das universidades vai ser essencial. De fomentar essas discussões, apresentar as soluções. Isso, a gente pode quebrar esse muro. Agora aí entra o que fala a escola do Denning. Temos que mudar o quê? O nosso comportamento. Nós temos que quebrar um paradigma, já não tão eclético, tá? Mas presente, para poder mudar isso. Então, na verdade, assim, eu tenho que me interessar em fazer isso. Vamos pegar um exemplo nosso. Nós temos aqui no Mato Grosso, dentro do mundo universitário, vários cursos de formação em várias áreas científicas. Beleza. Mas quantos efetivamente fazem um trabalho de pesquisa, fazem um trabalho de extensão voltado para as questões da nossa vocação maior, que é o agro, para utilizar essas condições edufoclimáticas de uma maneira que retorne para a sociedade? Então isso aí realmente nós estamos segregados. Eu acredito mesmo que se a gente conseguir mexer com a questão comportamental, a gente pode promover isso no médio prazo, talvez não no curto. Né? Porque daí eu até comentava, nós temos os choques das gerações, que é um momento que a sociedade está vivendo. Né? Nós mesmos estamos aqui falando numa mídia que hoje ela é muito mais social, em termos de veículo de Facebook, de YouTube e assim por diante, do que propriamente se a gente tivesse numa TV aberta num horário nobre, o horário que, né, a gente dizia assim, horário da novela. Sim, porque é uma mídia que consegue ser acessada a qualquer momento e que pode ser compartilhada de acordo com os interesses das pessoas em falar sobre ela. Exato. Realmente são grandes desafios e ainda tem muitas questões polêmicas envolvidas nisso. E a gente precisa falar sobre elas, mas falaremos sobre elas depois dos comerciais. Chegou a hora de discutir coisas polêmicas sobre estratégias de internacionalização com o Dr. Ronald Pires. Ronald, tem uma série de questões que estão envolvidas com essa estratégia e o momento atual de estratégia, especialmente no mercado da soja. Uma das coisas interessantes está proposto nesse material. Acompanhe esse vídeo com a gente. Hoje, a tecnologia da soja, que foi transformada de planta de clima temperado em planta tropical, pela pesquisa agronômica da Embrapa, está dominada a produção da semente pela Monsanto, que é um grupo estrangeiro. Os fertilizantes passaram a ser hoje quase todos eles dominados por empresas estrangeiras, com características quase que monopólicas. Na verdade, nós temos um complexo de soja que só é nacional por dois personagens, o produtor de soja e o caminhoneiro de soja. Tudo mais é controlado por capital estrangeiro. Todos os equipamentos, todas as ferramentas, todas as máquinas, tudo isso são filiais estrangeiras. Eu acho isso inquietante. Ronald, o professor ali colocou a coisa de maneira perfeita. Nós falamos da soja, da importância da soja no Brasil, nós temos os fazendeiros reunidos ali em 2, 3 associações muito poderosas, nós temos uma bancada
do boi, que é uma bancada da soja, essencialmente, no Congresso Nacional. Existe muito dinheiro envolvido nisso, mas o poder, economicamente falando, desses empresários está relacionado à capacidade de produção dentro da porteira e de transporte. É só ali que eles conseguem crescer, porque tudo que se compra para poder produzir está na mão de empresas multinacionais, transnacionais, mas mais multinacionais do que transnacionais. Com certeza. E a venda também, que é controlada pela Bunge, que também são controlados por empresas multinacionais e transnacionais. Nesse caso, para o país, essa concentração tão grande nessas duas pontas do processo produtivo não é muito prejudicial para a nossa cadeia produtiva? Não limita a nossa capacidade de ampliar a nossa produção, a nossa verticalização da industrialização? Com certeza, Ivan, é o que a gente comentava no bloco anterior. Quanto tem, e ele cita bem no vídeo, quanto tem esse verdadeiro monopólio de duas grandes, como eu falei no meu estudo, as duas grandes puxadoras do processo, e associada a ela todas as outras empresas de insumos, e nós não temos nenhuma perspectiva, porque essa é a realidade, em curto prazo, de que nós vamos ter tecnologia, eu nem diria de ponta, para superá-los, mas nós não teremos no curto prazo nem uma perspectiva real de desenvolver tecnologia, de desenvolver produção, de algo similar ao que é feito pelas transnacionais. Essa é uma verdade. Sim, e é um problema, porque cada vez que a gente tiver um ganho de produtividade dentro do que a gente domina, que é a porteira para dentro e o transporte, quanto mais a gente começar a sobrar mais lucro, mais eles podem aumentar os preços dos insumos e diminuir o preço dos produtos e diminuir a margem de riqueza que fica no país. Que é o que eles já fazem cima do grão. Sim. Né? Então, na verdade, assim, eles são os motores, eles são os rebocadores e eles, na verdade, eles só não mandam no conteúdo da caixa, mas eles sabem tudo que está dentro da caixa e para aquela caixa ser formada, depende deles. Então, vamos dizer o seguinte, em termos de estratégia de internacionalização na cadeia produtiva da soja, o Brasil não tem estratégia nenhuma. O que a gente tem é uma estratégia internacional que usa a soja aqui no Brasil. Exatamente, é o que eu falei, nós somos meros produtores e entregadores de bolinha de ouro. Sim. Fora isso, nós somos totalmente dominados. E eu te diria, volto a reforçar, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir mais, né? Nós estamos segregados a esse modelo, pelo menos no curto prazo. Sim. A menos que tenhamos... Que a gente mude essa concepção. Bom, e esse programa é um programa de divulgação científica, a ideia é fomentar discussões para que as pessoas possam debater, brigar no Facebook, certeza. Devem mas perguntar. Ter fundamento, aprofundar. Claro. E tem uma coisa que as pessoas, na sua grande maioria, fazem. Elas trabalham com empresas de pequeno porte. Dá uma olhada nisso. Mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas, é onde está a maior parte do trabalho, é onde a pessoa que está assistindo esse programa provavelmente trabalha. Né? Certo. É onde as pessoas que não têm empregabilidade, que não conseguem lidar com coisas muito complexas, vão trabalhar. Certo. Né? Só que essas pessoas estão sendo convidadas politicamente a apoiar projetos que fazem com que a gente permaneça sendo meros produtores. Como que essas pessoas podem se enxergar dentro das micro e pequenas empresas, sendo empresário, empreendedor ou sendo trabalhador dessas empresas, como que eles podem se enxergar como parte dessa estratégia de internacionalização? Vamos lá. Primeira coisa, eu estava olhando um dado agora, recentemente, do Sebrae, né? Então, aqui está perfeita a informação, e ali também é do Sebrae. Nós temos a cada 10 empregos, 70%, ligado a micro e pequenas. Como eles podem se inserir na cadeia da soja? Aí eu teria, assim, duas proposições. Isso considerando que a soja hoje é o principal item de pauta de exportação brasileira. Exatamente. E eu te diria assim, primeira coisa que eu percebo, nós teríamos que ter efetivamente eu vou chamar assim, não sei se o termo é esse, mas a gente teria que ter um grande multirão de consciência, tá? Das instituições que produzem conhecimento, nós, as universidades, em parceria com a iniciativa privada, para poder a gente ter aporte de recursos, tá? E começar a fazer um grande planejamento
Vamos pensar em médio prazo? Vamos pensar em uma década? Eu acredito que uma década daria para a gente iniciar esse processo, estabelecendo alguns segmentos da cadeia que pode ser intensificado em termos de desenvolvimento de tecnologia. Então é preciso o poder público, seja através das universidades e tudo mais, criar padrões, planos e estratégias para que a população possa se adequar. Exatamente. No cenário atual, sem determinar, sem nenhum tipo de planejamento sobre como agregar mais riqueza, o que resta às empresas de pequeno porte? Olha, na verdade, assim, eles não têm muitas alternativas. Ganhar um salário mínimo 2. Ganhar um salário mínimo 2 e continuar no mesmo paradigma da sua produção, que é mais ou menos assim, eu compro, vendo, ganho margem, sobe a inflação, eu tenho uma reação do mercado, cai um pouco a inflação e a taxa de juros alivia, eu consigo agregar algum valor e ponto. Essa é uma triste realidade, mas a gente não pode botar pano quente, não. Então, numa situação como essa, esse empreendedor, essa pessoa que trabalha nessa empresa, ela precisa entender que o buraco é mais embaixo. Isso. E que ela também tem que fazer parte dessa grande discussão de cadeia. Exatamente. E se nós não começarmos assim, a gente não. A única coisa que eu discordo contigo, que talvez discordo ou parcialmente, é que eu não vejo só as universidades tendo que tomar essa frente. Eu acho que a sociedade organizada tem que tomar. Eu acho que a maçonaria tem que tomar a frente disso. Eu acho que os clubes de serviço, eu acho que os sindicatos de produtores, os sindicatos patronais, todo mundo tem que começar a ter essa visão, porque a nós, na universidade, cabe produzir conhecimento. Politicamente, nós da universidade somos fracos. Com certeza. Se fôssemos melhores, talvez os nossos ministros fossem melhores também, né? Com certeza. Teríamos uma bancada do estudo, uma bancada da racionalidade. Quem sabe um Ministério do Pensamento? Né? Ou seria interessante. Uma bancada do senso crítico já seria ótimo. Já seria ótimo, com certeza. Mas uma última questão, Ronald, vamos lá. Nessa última questão aqui, o nosso futuro presidente tem feito algumas falas e tem convidado os seus ministros, entre eles um ministro que é visto como alguém cuja principal característica é o combate ideológico às esquerdas. E ele traz um discurso novo, que é a ideologização da política externa. Até então, e aí respeitado quem odeia visceralmente o PT, né? Até então o que havia era uma proposta de negociação, de aproximação com a China. Né? E agora o Bolsonaro dá dicas de que vai se aproximar dos Estados Unidos e o seu chanceler faz falas que contribuem com essas ideias, como por exemplo levar a embaixada de Israel para Jerusalém e coisas que se alinham ao Trump. Aproximar o Brasil dos Estados Unidos nesse momento, levando em consideração que eles são os principais concorrentes na cadeia produtiva de soja, é uma boa estratégia. Mais ainda, o governo em si, ele tem um impacto muito grande na capacidade das empresas de desenvolver estratégias de internacionalização? Eu posso usar uma metáfora, assim, para o nosso telespectador entender, para responder a tua pergunta. Tudo que faça com que ele consiga entender bem. Eu vou dizer assim, você tem 2 cunhados, casado com a sua esposa, irmão da sua esposa, desculpa, que eles vêm passar o Natal contigo. Um é gordo e o outro é magro. Consequentemente, pelo paradigma, o gordo come e bebe muito. O magro come menos e bebe mais ou menos, né? Bom, de qualquer forma, os 2 vão passar o Natal na tua casa. Então as tuas despesas vão aumentar, os 2 vão te utilizar, vão usar a tua casa, vão usar tuas coisas, vão beber tua cerveja, vão comer a tua comida. Bom, não tem escapatória, porque os 2 são cunhados. Sim. Então eu não posso matar um cunhado porque a minha mulher não vai gostar, ela gosta dos irmãos dela. Isso é a China e os Estados Unidos. Então qualquer um dos 2 que seja nosso parceiro com maior ou menor ênfase do ponto de vista de internacionalização e de toda essa discussão que a gente faz sobre a questão da nossa carência tecnológica, da nossa carência de investimentos no empreendedorismo, eles vão usufruir igual. Agora como é que eu vejo? Eu vejo o governo Trump
especialmente o Trump, pela característica empreendedora que ele tem colocado dentro dos Estados Unidos. Então, a própria condição do norte-americano em relação ao Obama, que era muito mais social dentro de um viés ideológico, isso eu falo porque eu tenho amigos dos Estados Unidos que a gente conversa, então melhorou economicamente para o norte-americano. Eu vejo que a nossa afinidade é maior. Veja só, é o que eu falei do cunhado gordo e do magro. Ele vai continuar comendo a minha cerveja, bebendo a minha cerveja, comendo a minha comida e usando a minha casa. Agora, esse impacto, eu acho que é favorável para nós nessa retomada de nós sermos mais parceiros e ganharmos esse viés para a gente buscar o nosso empreendedorismo. Eu vejo que nós vamos ter muito mais chance com os Estados Unidos. É mais ou menos aquele ditado, não pode vencê-los, una-se a eles. Então, e a China, só para fechar o meu pensamento, e a China ela tem um outro modelo muito claro pelas empresas que já estão aqui no Mato Grosso chinesas, eu conheço uma delas, inclusive, a COFCO, né, que eles têm um nítido paradigma. Nós estamos aqui para comprar o que nos interessa. Nós não estamos pensando em grande contrapartida, porque nós temos uma diferença cultural muito gritante. Nós já temos uma afinidade com a cultura norte-americana de décadas. Sim. Então eu vejo que nesse paradigma o ideal qual é? Mantenha os dois e utilize aquele que te traz essa maior aderência, vamos usar esse termo, para que a gente possa aprender e começar a fazer. Que eu vejo que no modelo chinês nós não vamos conseguir. Tanto é que as empresas chinesas colocadas aqui em Mato Grosso, elas estão enfrentando um problema com os seus executivos. Como eu falei anteriormente da Renault. Eles são chineses, de uma cultura chinesa, onde a coisa é assim ou não é assim. E aí o nosso trabalhador, nosso profissional brasileiro tem dificuldade. Entendi. Ou seja, o Ministério das Relações Exteriores, ele tem impacto nas estratégias de internacionalização. Com certeza. Marcos regulatórios, que eu falei antes, e fatores-chave do sucesso, que é ele que determina as políticas. E que haverá uma mudança agora. Essa mudança pode ser melhor, pior, mas isso depende de como a gente vai se organizar para... Aí nós temos que ter uma grande bola de cristal para saber, mas vai impactar. Ronald, muito obrigado pela entrevista. Pessoal, estratégias de internacionalização implicam num processo em que as organizações, o país, pensa estrategicamente como aumentar sua capacidade de geração de riqueza, levando em consideração as necessidades dos consumidores em outros países. Ela pode ficar somente em algumas etapas da cadeia produtiva, que é o que acontece com a soja hoje sendo entregue na forma de grãos, mas ela pode se incrementar e se ampliar. Mas para isso, um ponto fundamental é o conhecimento. Nós precisamos entender como funciona as cadeias produtivas internacionais e nós precisamos ter conhecimento tecnológico para ser capaz de reproduzir o que eles fazem com ganhos de tal forma que sejamos nós aqueles que estarão sendo preferidos pelos mercados externos aos próprios competidores locais. É um desafio gigantesco e que vai pautar as discussões para adiante. Mais do que uma ideia de neoliberalismo, nós precisamos ter um pensamento pragmático se quisermos pensar em estratégias de internacionalização. E nesse caminho, precisamos aprender mais e mais. E é por isso que o bordão desse programa é: se hoje aprendemos algo novo, isso não nos torna necessariamente melhor que os outros, porque todos somos iguais, mas se aprendemos algo novo, nós nos tornamos melhor do que nós mesmos éramos ontem.